Alô? Olá, doutor Luciano, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Vou fazer aqui uma rápida introdução e já passo a palavra para o senhor. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à diretora secretária da Associação Brasileira de Direito e Economia, doutora Bianca Besgular, que gentilmente formulou o convite para o doutor Luciano proferir essa palestra hoje aqui nessa live, cujo tema é Mercado de Consumo Brasileiro durante a crise do coronavírus. Doutor Luciano, que é certamente uma das maiores referências no Brasil quando o assunto é direito e economia, e dispensa apresentação, mas mesmo assim, pelo protocolo, vou fazer aqui uma rápida leitura do currículo. Doutor Luciano é secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça, é professor da FGV e da Unicinos e é ex-presidente da Academia Brasileira, da Associação Brasileira de Direito e Economia. A sistemática de hoje vai ser a seguinte: o doutor Luciano vai fazer a sua explanação, cerca de 60 minutos. Vocês podem enviar as perguntas desde já, nós vamos fazer aqui a compilação delas e ao final passamos para o doutor Luciano fazer as suas ponderações. Doutor Luciano, a palavra está com o senhor. Bem, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui, colegas, né? É uma satisfação muito grande estar nesse grupo aqui de virtual, né? Organizado pela Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina, estado com o qual guardo relações muito próximas, pessoais e profissionais, a começar justamente com a doutora Bianca, que é da associação, como mencionado, e estive na banca dela e tenho muitos amigos aí. Então, um prazer estar aqui. Eu vou falar, então, em torno aí de 30 minutos de como é que eu estou vendo as coisas e depois a gente pode, enfim, ter algum período para debate. Eu sempre tenho aproveitado essas Doutor Luciano, só oportunidades. rapidinho, Pois não. desculpa interromper. O celular do senhor está de lado, se o senhor puder só Ah, é melhor de colocar, vai pé? aparecendo lá. Isso, Fica de pé? é porque Ah, senão então ele tá. não, Tá. ele não corrige. Tá bom? Deixa eu Obrigado. tirar deixa eu tirar aqui o carregador. Vamos lá. Bem, fica bem assim? Uhum, está ótimo. Bom, queria saudar aqui vários amigos, colegas que vejo entrando na sala de virtual. Saudação então especial a esses amigos e colegas. Bom, nós estamos num momento de muita, para quem gosta de análise econômica do direito, particularmente a vertente que eu tenho me dedicado desde que assumi a posição de regulador de consumidor, né? Da vertente da análise econômica do direito comportamental, né? Então, a análise econômica do direito é uma escola, assim como tem filosofia do direito, e tem várias vertentes ali, mas tudo isso compõe a análise econômica do direito. E aqui nós estamos agora, e mais útil para compreender, é a da economia comportamental, que guarda a raiz, e muitas das coisas que ela disse vem se confirmando por pesquisas de neurociência que estudam o cérebro humano, né? A neurociência foi uma das coisas que mais evoluiu nos últimos 10 anos, por conta da própria evolução da tecnologia, né? Então, se começa a conseguir pesquisar o cérebro. E o que a economia comportamental e a neurociência defendem é de que a tomada de decisão no cérebro ela é composta de dois sistemas, né? O intuitivo, rápido, que nos permitiu evoluir quanto espécie, né? E sobreviver às agruras, e o outro que é lento, preguiçoso e irracional, que é o que nos faz conseguir montar um avião. Pensa que não é simples, né, você botar um avião no ar. Se o ser humano é o único que conseguiu, porque ele é capaz de cálculos complexos. A gente está agora na fase do sistema 1, do medo, da emoção. O medo é um componente de sobrevivência muito grande para o ser humano, né? Se não fosse o medo, seríamos comidos pelos leões, né? Então, o medo nos faz construir telhados, nos faz proteger. Então, estamos num momento ainda que quem está digamos assim, um piloto automático aí.
E o que o governo deve fazer, né? O governo deve, então, fazer com que as pessoas, empresas, consumidores tomem as melhores decisões que vão estar no sistema 2. Para que a gente saia do sistema 1, emocional, e ir para o 2, o que é preciso, então? Informação, é preciso governo, né? Mesmo liberais como Hobbes, como Adam Smith, né, entendem que o Estado ele é necessário. Em situações como essa, ele é muito necessário para garantir coordenação, para garantir as regras do jogo e também, nessas situações, para fazer alguns investimentos, enfim, que são necessários. Bom, então, nós estamos num momento que consumidores e empresas ainda estão tomando algumas decisões emocionais. E a gente vem tentando construir, digamos assim, nudges, que são aqueles empurrõezinhos para que consumidores e empresas tomem o que é melhor. E o que é melhor para o país nesse momento? O melhor para o país nesse momento, que nem sempre a pessoa que está envolvida na situação consegue perceber, é pensar no todo, pensar no coletivo, pensar no agregado. Se cada um pensar apenas no seu direito e como exercê-lo, o todo sai perdendo, né? Então a gente tem uma perspectiva aqui de pensar não na árvore, falando uma metáfora, que é a relação do A contra o B, mas na floresta, que é qual é a consequência disso para as outras pessoas. Então, sendo uma palestra, embora para advogados, ela tem um conteúdo acadêmico. Então, infelizmente, a nossa faculdade de Direito, ela ensina muito a ver a árvore, não a floresta, ou seja, a relação de A contra o B. Então, como eu sou secretário do consumidor, a primeira pergunta é, mas qual é o direito do consumidor? Então, calma, a primeira coisa é raciocinar e tomar a melhor decisão. Nem sempre a melhor decisão está relacionada exatamente com um direito que está previsto em lei, porque esses direitos eles têm que ser exercidos num todo social e o exercício de um pode prejudicar o outro. Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar nesse momento é com o que o Ministério da Saúde tem defendido, que é seguirmos medidas de não isolamento. As pessoas estão confundindo isolamento. Isolamento é quem está contaminado. Isolamento não é isolamento, é distanciamento social. Então, evitar multidões. E aí, claro que cada estado está tomando uma medida, enfim, mas hoje o Ministério da Saúde, a linha é distanciamento, né? Então, primeiro as pessoas têm que se preocupar com isso. Isso é o mais importante, elas têm que se manter saudáveis, porque muito provavelmente nós vamos ter que voltar a trabalhar antes da pandemia terminar, certo? Então, eu estava vendo uma entrevista do primeiro-ministro da Noruega, ou da Dinamarca, e eles lá pararam o país praticamente 2 meses antes dos outros. E agora eles vão voltar. E vão voltar com a pandemia. Então, assim, não sei se vai ser pandemia, é uma área médica, mas certamente nós vamos ter que voltar a trabalhar em algum momento e certamente não será o momento em que existirá uma vacina, uma erradicação completa. Tanto que o Brasil convive com HN1, por exemplo, que ano passado teve contingências grandes e a gente segue, mas hoje a recomendação é manter saudável. E é manter saudável o maior número de pessoas porque elas vão ter que trabalhar, né? E elas vão ter que se preparar mentalmente, inclusive. Então, é uma pena só que, diante dessa incerteza, as pessoas não saibam quando elas vão ter que voltar. Eu tenho feito uma analogia porque as pessoas ficarem em casa não é por nada que do ponto de vista penal, é uma prisão, né? Prisão domiciliar. Claro que, guardado as proporções, mas se você está preso e sabe quanto tempo, é mais fácil de calcular e se preparar. Mas então eu diria assim, primeira coisa é manter-se saudável. Essa é a melhor decisão. Agora, há aí questões de análise econômica do direito que podem ser discutidas dos trade-offs, né? Como disse o ministro Paulo Guedes, você tem hoje essa recomendação do Ministério da Saúde. Pode ser que daqui a 2 meses, 1 mês, as coisas mudam até por recomendação da própria atividade econômica. Mas hoje temos que ficar saudáveis. Segunda coisa, manter nossos empregos, manter nossa atividade econômica, porque sem isso, sem renda, não tem consumo, né?
Então, temos que ser, digamos assim, os advogados tentar manter seus clientes, tentar uma certa prudência, enfim, alguma flexibilização, para tentar manter sua atividade, porque é um período difícil mesmo. Então, a gente tem que ter ciência que é difícil, não também a gente cria... Ah, não, mas não é. Não, não, é sim, certo? Então, tem que ter esse certo bom senso de manter as atividades econômicas dentro do que é possível. O terceiro ponto, sim, aí existem os direitos do consumidor, eles são importantes. O que a gente vem trabalhando é o seguinte, somos advogados, existem regras de prescrição e mesmo elas ficam suspensas, digamos assim, em caso fortuito, força maior. Não precisa ir correndo, entrar no judiciário, não é? Hoje tem uma plataforma que é a plataforma do consumidor.gov.br, que é feita para isso, para as pessoas reclamarem, enfim, de casa. Então, elas se preservam, resguardam seus direitos, renegociam. Então, hoje mesmo nós publicamos uma portaria para tornar essa plataforma, o que não é usual, mas a situação exigiu, obrigatória para alguns casos lá. Serviços essenciais como telefonia, que já estavam, bancos já estavam, mas farmácias, supermercados e empresas de internet, né? Mobilidade, enfim, que detêm um certo porte nacional, faturam mais de 100 milhões, tem mais de 500 processos na justiça ou tem mais de 1.000 reclamações do seu saque mensalmente, elas têm que estar na plataforma. Então, os consumidores vão ter um espaço para reclamar e resguardar seus direitos. Por outro lado, também é difícil e os consumidores terão que ter paciência, porque as empresas estão em crise. Vê o caso das empresas aéreas, elas estão todas com o avião no chão. Então, isso é terrível. E a gente precisa das aéreas, porque senão, primeiro, a gente não consegue chegar nos lugares para ver os entes queridos, mas segundo, os próprios produtos necessários para combater o vírus não chegam. Por exemplo, se você não tiver um avião voando aqui no Brasil, ou da China a Brasil, ou da Itália a Brasil, você não tem respiradores. Eles precisam circular e precisa ser avião. Não dá para navio um mês, entendeu? Então, um mês pode morrer muita gente. Então, precisamos do sistema de aviação funcionando e algum nível de tolerância pela situação que esse setor está passando. Basta estudar, tem que ir nos dados. A literatura econômica tem sido farta sobre como esse setor foi impactado pela crise. Outro que está bastante impactado é o de turismo, né? Então, deve vir uma medida provisória para esse setor. Mas, então, os consumidores vão ter que ter um pouco de paciência, porque o próprio SAC, o sistema de atendimento, está comprometido pelas regras de restrição de pessoas. Não pode ter, esses lugares onde tem call centers, né? Só que as pessoas não conseguem chegar, porque alguns prefeitos, alguns governadores, enfim, tem restrição. Circulação. Então, não tem como responder naquele tempo que a gente imaginava ou tinha antigamente. Não tem. Então, tem que ter um pouco de relaxamento, embora o momento seja ao contrário de ficarmos exacerbados. Então, tem que ter um certo controle aí de ansiedade. Então, para proteger o consumidor, obrigamos aí hoje por portaria ao ingresso do consumidor.gov, ao mesmo tempo que hoje também anunciamos que deixaremos de multar empresas que não respondem no tempo previsto pela portaria anterior de 1 minuto, porque justamente esse caso fortuito está afetando a todos. Então, isso é parte dos problemas. Outra parte dos problemas, em termos de criando nudges, enfim, medidas provisórias e acordos, TACs, né? Nem precisa explicar TAC, que é um grupo de advogados, mas enfim, é um acordo, né, em termos de ajustamento de conduta, com setores no sentido de, primeiro, preservar o direito dos consumidores de remarcar gratuitamente. Qual é a lógica de remarcar gratuitamente? É que se é um caso fortuito, ninguém teve culpa, então eu tenho que me oferecer isso lá na frente. Essa é a lógica. Então, remarcação sem custo. Isso é bom para o consumidor. É um nudging positivo. Porque se ele quiser entrar em juízo e cobrar o crédito dele, aí o risco é a recuperação judicial. De nada adianta querer valer intensamente meus direitos
todo mundo querer fazer isso. A empresa pede recuperação judicial, pede 180 dias, suspende todos os pagamentos. O crédito do consumidor é quirografário, isso tem que ser pragmático, né? Então, nós não vamos conseguir resolver isso nesse momento com judicialização. Então, a ideia é de remarcar sem custo, ou obtenção de custo sem obtenção de crédito sem custo também, sem tarifa adicional. Claro que sempre a lógica é manter sazonalidade. Você, não, né, você comprou no carnaval, oferece carnaval. Comprou fora de temporada, mantém fora de temporada. E obrigando, assim, chegando num TAC que se resguarde isso, no fundo é melhor para as empresas também, não só para os consumidores, porque evita a saída de caixa das empresas, né? Se elas tiverem que reembolsar agora, primeiro, elas não vão ter caixa, mas segundo, vai dificultar. Então, a última alternativa, em termos de nudging, seria justamente o reembolso, né, daquilo que foi pago, com os descontos, quando for o caso, previstos em contrato. Então, a gente vem trabalhando, teve um TAC com as aéreas, teve um TAC com as empresas de intercâmbio, talvez tenham outros com eventos também, enfim, tem vários temas em marcha aí. Depois, então, esse é um grupo de casos. Depois tem um grupo de situações que a gente vem resolvendo por notas técnicas. Ensino, seguindo mais ou menos essa lógica quando possível, a gente pode detalhar um pouco. Creches é um pouco mais difícil repor, então aí tem que chegar a um nível de desconto também proporcional à economia de custo. Academias também. Então, esse pacote de temas está nessa linha de, digamos assim, de não exacerbar conflitos, de harmonizar e pensar um pouco no todo, né? Porque por trás de uma empresa aérea, cada uma ali tem 20 mil empregados, né? Assim como os restaurantes têm também lá um coeficiente de empregados. Então, tentar, de alguma maneira, preservar os empregos. Não estou pedindo ato hercúleo. A pessoa que quiser exercer os seus direitos tem toda a liberdade. Não sei se é o melhor momento, não sei se é o mais solidário. Cada pessoa tem a sua circunstância. Não estou pedindo nada que... Né, as pessoas têm que tomar as decisões por elas. Nós apenas criamos estruturas de decisão, né? Arquiteturas de escolha para que as pessoas escolham o que é melhor para elas. Não cabe a gente tomar decisão por ninguém. Então, esse é um outro conjunto de temas. Finalmente, a gente está, digamos assim, sugerindo bom, deixa eu terminar tudo e depois a gente volta. Um outro braço de assuntos é que a gente vem trabalhando em TACs, né? TACs aí com a Senacom em relação ao processo administrativo sancionador. A gente baixou uma portaria no início do ano. Já era um tema que vinha sendo tratado antes, mas que a gente acelerou. Por quê? Porque quando a Senacom aplica uma multa, esta multa reverte para o Fundo de Direitos Difusos, que é administrado por ela, pela Senacom. É administrada, são recursos do CAD, de outras agências reguladoras, Ministério Público Federal, enfim. Ano passado, nós investimos mais de 600 milhões em direitos difusos como ambiente, patrimônio histórico, museus, enfim, em vários estados. E esse ano, o foco do FDD, do Fundo de Direitos Difusos, é um projeto do Ministério da Saúde com vistas a tratamento de Covid, né? Então, o Ministério da Saúde apresentou um projeto lá e os recursos que nós fizermos de acordos em TAC reverterão, evidentemente, para esse projeto do Ministério da Saúde que vai investir em kits para tratar o corona. Esses kits são caros, né? Eles estão em média de 70 a 100 mil reais, mas a gente sabe que salva a vida, né? O fundamental aí que os epidemiologistas têm falado são esses kits, porque quando dá o pico, você precisa ter UTIs disponíveis. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande de TACs para garantir esses recursos, porque aí também é uma questão de law and economics, né? O que adianta você receber
dinheiro daqui a 7 anos. Nos 7 anos, os museus pegaram fogo, as pessoas, infelizmente, podem ter vindo a óbito. Então, precisam garantir o recurso no caixa agora. E a portaria, essa de TACs, ela é interessante de ser conhecida pelos advogados, porque, até onde eu sei, é a primeira portaria que usa Law and Economics, porque ela estabelece um critério objetivo para fazer acordo. E esse critério para fazer acordo é uma fórmulazinha simples de que não é trivial, mas é simples, que o valor do litígio, qual é o valor econômico em disputa? O valor presente, o valor econômico em disputa é o valor, por exemplo, no caso de uma multa, vezes a probabilidade de ela ser revertida no judiciário, porque todo ato administrativo ele pode ser revertido judicialmente, descontados os custos. Custo de oportunidade, que é o não receber o recurso e fazer a política pública agora, né? Veja o custo de oportunidade de não ter investido naquele museu que pegou fogo, né? Ou não ter investido num equipamento que salvaria uma vida. Então, isso é um custo de oportunidade muito grande. Então, simplificando, que eu aplique uma multa em primeiro grau de 1 milhão. E digamos que eu, como autoridade pública, é claro que eu não vou dizer nunca isso para a empresa, mas eu, quando era advogado de empresa, para fazer acordo, a gente também fazia análise de contingência e mandava isso num relatório para auditoria, para o balanço, né? Possível, provável, remoto. E o que é isso? Uma análise de risco. O Estado também pode fazer isso. Também pode fazer essa análise de risco e digamos que eu ache que tem 70% de chance de eu ganhar no judiciário. Então, uma multa de 1 milhão, quanto que ela vale hoje? Ela vale hoje 700 mil. Muitos advogados não percebem. Não, mas é 1.000, não, 1 milhão. Não, não é 1 milhão. É 1 milhão vezes a probabilidade. Assim como, digamos, em análise econômica do crime, e o Ministério da Justiça está um pouco preocupado aí, porque cidades que nem têm ainda coronavírus, alguns juízes de execução aparentemente parece que estão soltando algumas pessoas. Mas o que é o criminoso, né? O criminoso, ele pondera o benefício descontada a pena vezes a probabilidade. Então, não adianta você ter uma pena por homicídio de 6 anos se a probabilidade de ser pego, como em alguns estados, ou que é o caso do índice de esclarecimento de homicídio, é 7%. Então, na verdade, a pena não são 6 anos. É 6 anos vezes a probabilidade. Digamos que isso é 10%. A pena é 6 anos vezes 10%, que vai dar 6 meses, um pouquinho mais. Então, é essa lógica que está por trás dos TACs, que precisou muita discussão dentro da administração pública para que fosse compreendida, mas hoje está. Então, nós estamos tratando de ter esses TACs com segurança jurídica, com transparência, enfim, porque na administração pública são os princípios que a gente já conhece, né? Publicidade, transparência, legalidade e tal, mas tem eficiência também, que a gente procura fazer valer lá e levar um pouco do setor privado. E acho que aí com isso, deixa eu ver como é que nós estamos, vou olhar aqui o horário, mas com isso nós fechamos um pouco para onde a gente está andando atualmente. Teria tema também de telefonia, que agora tem uma disputa lá no Rio Grande do Sul, em relação ao que acontece com se você não paga, né, a telefonia. Hoje os contratos permitem cancelar, mas há uma liminar hoje lá no Rio Grande do Sul, movida por uma ONG, né, uma entidade civil, que proibiria o corte em caso de não pagamento. Aí também, em termos de Law and Economics, podemos pensar um pouquinho qual é a estrutura de incentivos que isso cria, né? E qual é a consequência que isso pode gerar, se a empresa achar que vai ter prejuízo, o que ela pode fazer para se proteger. Então, aí já envolve subsídio cruzado, que às vezes o consumidor mais pobre paga o mais rico, e aí um problema de macro-justiça e micro-justiça, mas, enfim, aqui temos um cardápio de temas que poderíamos evoluir a partir aí das perguntas, né? Eu vejo ali que eu imaginava falar 30 minutos e ter uns 20 para um diálogo, e aí então eu por enquanto paro até para... eu que fui um professor criado à época de GIS, né? E quadro,
verde, às vezes branco, enfim, depende do lugar, mas do quadro e giz, que não está acostumado com aquela imediatidade, assim, por vezes eu não... Ah, estou vendo aqui. Um outro bloco de temas está relacionado a preço abusivo, tá? Que é outro tema muito caro a quem é de Law and Economics. Preço abusivo, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o Brasil é uma economia de mercado, essa é a opção constitucional. E essa opção ela fica clara quando determina que, primeiro, determina que somos livres, né? Mas determina também o direito fundamental à livre iniciativa. E o que é livre iniciativa? Que quem decide o que comprar e o que vender são as pessoas, né? Esse é um sistema, não vou nem falar capitalismo, comunismo, que isso dá margem à discussão ideológica. Estou falando de manual de microeconomia. Você tem uma economia de mercado, quem decide o que produzir e o que consumir são as pessoas. O que Hayek chamava uma ordem descentralizada de produção e consumo. Do outro lado, você tem economias centralizadas, que aí quem decide o que produzir e o que consumir é uma autoridade central. Ao longo da história, toda a experiência que se teve com economia planificada, centralizada, deu errado. Deu errado porque o ser humano não consegue prever o futuro, como a gente está. Quem é que previu? Eu traduzi um texto do Kutter antigo. Ele dizia: nenhum economista prevê o futuro, assim como nenhum cientista previu a gripe suína, na época se chamava SARS, ninguém previu esse negócio. Então, o futuro é contingente, ninguém tem condições de antever o futuro. Então é muito melhor você deixar as escolhas para a maioria das pessoas. A maioria erra menos que uma pessoa sozinha. Eu sempre dou esse exemplo de um sistema descentralizado de mercado, né? Dizer, quem decidiu que o BlackBerry seria superado pelo iPhone não foi o Banco Central dos Estados Unidos que deu dinheiro para A ou para B, foram os consumidores, né? Se o Steve Jobs fosse no BNDES americano pedir financiamento e chegasse um hippie lá com uma ideia que ninguém acreditava, ele não obteria esse financiamento. Então é difícil acertar com uma autoridade central de planejamento. Então nós temos economia de mercado. Bom, uma economia de mercado, os preços flutuam em razão de oferta e demanda. Manual de microeconomia. Porque os preços variam por quanto as pessoas atribuem valor a isso. Numa situação como essa, álcool gel vale mais que antes, é óbvio. Embora as pessoas contribuam com o aumento de preço porque estão fazendo corrida para comprar álcool gel quando não precisa, basta sabonete. Nós estamos com uma campanha de esclarecimento de que basta usar o sabonete, a água, enfim, é o mesmo princípio. Só precisa álcool gel. As pessoas estão em casa, com isolamento, ou melhor, distanciamento, não precisa álcool gel. Álcool gel precisa quem está na rua e não tem opção de lavar as mãos. Então, os preços variam em razão de oferta e demanda. Quando você tem uma economia parando, também é natural que a oferta diminua, tende aí a aumentar a escassez e aumentar o preço. Então, você tem um choque duplo aí de oferta e demanda. Então, temos que estar preparados para isso. É um momento difícil de apertar os cintos mesmo. De não fazer estoque. Eu vi dois supermercados, um dinamarquês e um holandês, e um, acho que alemão. Um rolo de papel higiênico, 2 euros. Um rolo, 2 euros. 2,20. Ou seja, não estoca, né? Não estoca, vai aumentar preço e vai prejudicar quem tem menos renda. Luciano, mas a gente não deveria, nesse momento, você não poderia dizer que as pessoas têm que ser racionais. Olha, eu aprendi, inclusive, não tenho mais desculpem os exemplos, às vezes até simplórios, mas eu aprendi a surfar em Santa Catarina. Aliás, não tive muito sucesso. Mas o básico do surf é não se apavora, senão o cara morre, entendeu? O cara vai ficar embaixo d'água se apavorando. Então, a gente precisa não se apavorar. Então, assim, certas coisas são esperadas e o ser humano, na média, consegue, sim, lidar com isso. E se não conseguir, também tem instrumentos como psicologia, meditação, enfim, que ajudam a gente a chegar no equilíbrio. Mas, enfim, ou em casos extremos, a psiquiatria. Não tem problema também, às vezes é preciso. Bom, mas enfim.
Então, é esperado, isso a gente tem que se preparar, mas tem abusos que na margem, que excepcionalmente, podem ocorrer. Então, de fato, nós temos uma investigação aí, até em parceria com o Procon de Florianópolis, que nos trouxe um caso que a gente está investigando de um aumento ali de 500%. Então, uma coisa é a farmácia que comprava a 5, vendia a 10, e hoje compra a 20 e vende a 35. Isso não é abusivo. Outra coisa é que compra a 5 e está vendendo a 35. Então tem que cuidar a margem. Por isso que a gente emitiu uma nota técnica explicando exatamente como fazer isso. Inclusive com um guia. Você tem que pegar uma série histórica confiável, você tem que pegar a cadeia produtiva, você tem que ver quanto que o cara, por quanto que ele comprou, quanto é que ele importou, como é que estão os insumos. Então, um trabalho técnico, a gente tem uma área lá no Ministério de monitoramento de mercado com 3 economistas para fazer isso. E estamos olhando agora essa cadeia. A próxima que nós vamos olhar é do leite, que aí é um pouco mais estranho que tem aumentado o preço. Num primeiro momento, não consigo ver ali um choque de oferta e demanda. Esse assunto foi trazido a nós, é público, então nós estamos olhando com muita cautela. Bom, então esse é um outro grupo de temas que a gente enfrentou. Então acho que aí eu paro e nós vamos para as perguntas. Certo. Muito obrigado, doutor Luciano. Foi bastante esclarecedor, aliando questões práticas da advocacia do governo e também questões acadêmicas. E surgiram várias perguntas aqui. A primeira delas é de ordem prática, é quanto à plataforma do consumidor.gov.br, se essa portaria é para obrigar o ingresso do consumidor ou o ingresso das empresas na plataforma. Empresas. É que, lamentavelmente, eu apelei muito ao longo do ano passado e desse para que empresas ingressassem. Ela é voluntária, porque como é uma plataforma de negociação, não deveria ser obrigatória, contra a melhor teoria e prática de negociação, né? O problema é que a gente teve que dar esse remédio para a situação, né? Então, assim como o distanciamento hoje é um remédio bem amargo, e pode vir a ser ainda mais para frente, mas porque justamente tivemos que desonerar de multas de empresas por causa do call center, dos saques, né? Então foi necessário. O consumidor não é obrigatório, ele só deveria, porque de fato nessa plataforma ele resolve em 6 dias. No judiciário ele precisa de 3 anos. E depois o seguinte, a judicialização tem um custo grande, eu já fiz essa conta, já achamos lá R$ 2.000 por processo, são 6 milhões de processos envolvendo direito do consumidor, muitos no JEC, e o que a gente tem que criar uma percepção é de que alguém paga a conta. Então, se a pessoa está indo no juizado especial, não está pagando, quem está pagando? Alguém paga, porque o juiz não trabalha de graça, o advogado, enfim. Então, é um sistema caro. R$ 2.000, são 3 anos, dá R$ 6.000 por processo, né? E eu já fiz a conta nessa plataforma, o contribuinte não gasta R$ 1. Então, dá menos, são centavos. Então, mas o que o consumidor tem a ver com isso? Tudo, porque o consumidor é cidadão, paga imposto, o preço que ele paga na mercadoria tem imposto embutido, né? E também porque ele consegue resolver em 6 dias em vez de ficar na fila, né? Então, mas para o consumidor não é obrigatório, porque no momento não vejo como não é uma regra processual, né? Processo está lá no Código de Processo. Certo. O segundo questionamento que nós temos aqui é sobre as propostas de congelamento de preço, ou medicamentos, alimento e até de aluguéis. Qual que é a opinião do senhor? Vocês já estão estudando isso? Eu jamais pensaria nisso, né? Congelamento é outra coisa que deu tudo errado no Brasil. Tabelamento e congelamento é voltar a 30 anos, né? Me admira a gente ainda ter discussões como essa de tabelamento ou congelamento, como regra. Tá? Agora, o que acontece? Em situações excepcionais, aí você vai ter que tratar, uma coisa é a regra, né? Outra é a exceção. Acho que não deveremos voltar ao passado. A inflação talvez tenha muita gente jovem aqui,
já tivemos inflação de 80% ao mês, né? Ou seja, inflação de 2% quase ao dia. Então, cuidado com isso, né? Hoje, essa experiência, em razão da pandemia, só foi feita na Argentina e talvez na Venezuela, não sei também. Mas não acompanhei nenhum outro. Na França, o que se fez foi tabelar o preço do álcool gel, tá? É uma opção. Outros países limitaram, que eu acho mais eficiente, limitar o número de unidades compradas por pessoa, tá? Se eu tivesse que apostar, na França vai faltar álcool gel mais do que em outro país que não tabelou. Mas, enfim, acho que é possível e não é heterodoxo. Heterodoxo é voltarmos à SUNAB, né, que era a Superintendência que fiscalizava preço. Agora, tem que trabalhar cada caso. No caso do medicamento, existe uma lei que obriga, digamos assim, no Brasil, o preço dos medicamentos, de alguma maneira, eles já faz um tempo que eles têm margens, caps aí é uma lei específica, né? Então, uma coisa que sempre existiu o cap, e há uma discussão, enfim, mas ele já existe. E essa mesma lei que estabelece alguns caps, ela prevê um reajuste. Então, o que se previu é a suspensão, não é a suspensão por 60 dias. Eu não vi ainda o texto, mas acho que a lógica suspende por 60 dias para a gente ver o que vai acontecer. Porque estamos vivendo realmente, nesse caso, uma situação de crise. Então, este caso concreto pode justificar. Pode ser que tenham outros casos que justifiquem, analisando com cuidado. Eu não acho que tudo seja proibido, né? Mas, assim, temos que ir com alguma cautela para não voltar muito tempo no passado. Uhum. Certo. Quanto à portaria publicada hoje, foi questionado aqui se ela vale para os marketplaces em geral, digitais. Vale, e desde que eles se subsumam a uma das hipóteses que estão lá na portaria, né? Ou 500 processos, ou no judiciário, ou mais de 1.000 reclamações nos seus canais internos de reclamação, ou faturamento, né? 100 milhões. Então, os grandes, tem alguns que já estão e outros terão que estar. Sim, certo. sem dúvida, porque tem um estudo até da London School, né? Uma das áreas aí estratégicas nesse momento é o comércio eletrônico. Outra questão que a gente tem aqui é sobre quanto à competência dos Estados da Federação para interferir nos preços das instituições de ensino superior, porque tem diversas proposições legislativas que estão impondo um desconto compulsório. Veja que os momentos de crise, eles abrem espaço para, como a gente falou, por vezes, oportunismos empresariais, né? Também a crise pode gerar algum espaço para embates ou até, quem sabe, algum oportunismo político, né? De novo, o sistema 1, né? O sistema 1 ele é muito sensível e a política ela vai muito no sistema 1, né? Minha irmã é psiquiatra, né? Eu vou dar esse exemplo, talvez ele seja duro e não quero... mas a minha irmã é psiquiatra e ela diz que alguns pacientes vão lá no consultório dela para que ela medique determinada substância, determinada medicamento. Então o cara vai lá para ser medicado. A minha irmã diz, não, mas primeiro eu preciso fazer a anamnese e ver se você precisa. Não, eu preciso que a senhora me dê. Não, Então, algumas pessoas, e é o sistema 1, né? Você é o que chama viés de confirmação. Você busca até alguém te confirmar. Só que isso é um viés cognitivo. A gente tem que trabalhar um pouco isso, né? Assim como acontece também na teoria do litígio, né? Por vezes, certamente aqui é um grupo de advogados, aquele cliente que te procura e em busca de confirmação. E aí você diz, não, o senhor não tem razão. Não, tenho sim. Não tem razão. A jurisprudência é contra. Claro que nós não temos um sistema de precedentes, enfim, dificulta, mas a gente consegue, assim, de uma maneira geral, prever o que vai acontecer. Então, às vezes, a pessoa não quer ouvir. Então,
por vezes, nesse momento que o sistema 1 está muito suscetível, as pessoas querem ouvir que tem razão em tudo, que tem que isso, tem que estar... Só que a gente daí tem que começar a usar o sistema 2, fazer conta, ponderar, ver a história, ver se isso já funcionou, né? Então, cuidar um pouquinho com algumas, assim, eu não cabe a mim mencionar iniciativas municipais e estaduais, né? Eu falo só pela federação. Então, eu não entro nesse mérito de se governador A ou B, o prefeito está querendo tabelar preço, enfim, aí é uma escolha que não cabe efetivamente a mim. Uhum. Certo. E por fim, quanto às decisões judiciais suspendendo pagamentos de luz, internet, etc., a depender da empresa, se isso seria perigoso, se todas as empresas passarem a pedir esse tipo de suspensão no judiciário. Pois é, a gente fica preocupado em termos de estrutura de incentivos. No tema de telefonia, a gente estava preocupado com os consumidores de telefonia, sobretudo de baixa renda, que é esse pessoal que é informal, que não tem uma fonte de receita, né? Então, muitos deles usam até pré-pago, né? Enfim, então havia essa preocupação. Me parecia que inicialmente as empresas estavam muito tímidas em reconhecer isso e, bom, então, isso é uma coisa. A outra coisa, talvez o outro oposto, é não poder ser cancelado e a estrutura de incentivos que isso pode gerar até para quem tem condições, eventualmente ter a ideia de não pagar, né? Então, tem que pensar um pouco na estrutura de incentivos. Eu não vou entrar no mérito, porque não cabe a mim comentar a decisão judicial, né? Enfim, aí é o judiciário que é outro poder que vai ter que endereçar lá. Mas eu só lembro que existe ali o artigo 20 e seguintes da LINDTP, né? Da lei de introdução, que requer essa ponderação sobre consequências. Então, por vezes parece legal, parece interessante, mas rodando o filme, não a foto, né, que é o que acontece no dia seguinte, pode ser que o efeito seja inverso daquele bem intencionado que gera uma consequência não prevista e indesejada para a maioria das pessoas. Ou seja, na floresta é pior, né? Você pode ter beneficiado a árvore e prejudicou a floresta. Enfim. Uhum. Certo. Por fim, a gente tem uma questão aqui da Sara Ferreira sobre a suspensão de dispositivos do SBDC prevista no PL 1179 de 2020. Tá. SBDC, é tanta sigla. Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência? Eu creio que sim, deixa eu confirmar aqui. Já imagino o que seja. Tem um PL será que é isso, do senador Anastasia? Muito bem escrito, como a maioria das coisas se não todas que eu já vi que ele faz. É a sorte de ter senador que foi professor de direito, é essa? Isso mesmo, estou verificando aqui, é do Anastasia mesmo. Né? Sabe? Bom, o único senão, de fato, é a redação dessa parte de direito econômico, mas acredito que muito provavelmente o CAD vai fazer sugestões para corrigir. Então, ali, de fato, a redação não ficou ideal, né? Então, acredito que tenham alguns ajustes. Está num período de discussão, né? Assim como em defesa do consumidor, podem ter alguns ajustes, mas o vetor é uma lei bem escrita. Um projeto de lei bem escrito. Certo. Eram esses questionamentos que nós tínhamos, doutor Luciano. A gente teve aqui também diversas parabenizações pelo senhor, pela excelente explanação. Agradecemos, é uma honra para a ESA ter um nome, um autor renomado aqui como o senhor. Surgiu aqui mais uma pergunta da Bianca. Quais dicas, como advogado, o professor daria às empresas nesse cenário de incerteza? Certo. Bom, eu não posso falar como advogado, eu estou com a minha OAB suspensa, né? Em razão dessa atividade. Mas se eu fosse advogado, ou considerando o meu passado como advogado, elas vão ter que
Primeiro, assim, as empresas, porque assim, o consumidor, ele é levado pelo sistema 1, né? Ele é mais sujeito, porque ele é um indivíduo sozinho no mundo. As empresas são estruturas burocráticas, sociedades anônimas ou limitadas, e em que a burocracia protege um pouco a tomada de decisão e o próprio tempo ajuda a que chegue a uma decisão mais racional, né? Então, o consumidor é mais vítima. Mas a empresa também toma decisão ruim, porque quem está lá é uma pessoa, um grupo de pessoas. E nessa situação de urgência, também se tem ideias ruins. Por exemplo, assim como achei uma ideia ruim no início, quando ainda não havia pandemia, uma, digamos, quase que campanha para cancelar tudo, e acho que isso teve consequências, também teve das empresas uma atitude de se assustar e não querer reconhecer certos direitos dos consumidores, como remarcar gratuitamente. Então, acabou as prejudicando. Né? Porque aí, no corner, você acaba... Bom, já que eu não posso remarcar, me dá meu dinheiro. Então, ali foi uma decisão, me parece, equivocada. Então, assim, as empresas elas vão ter que, primeiro, a sua diretoria tem que ser levada a tomar as melhores decisões nesse momento, né? Um autor muito importante a ser lido agora é o Hayek, que justamente defendia como tomar decisão num cenário de incertezas, né? E tentar antecipar demais vai ser muito difícil, né? Mas tem coisas óbvias, né? A mais óbvia é preservar a caixa, né? Em crise, preservar a caixa. O Banco Central liberou aí bastante recursos para os bancos também, via empréstimos compulsórios, né, que foram liberados. Os bancos vão ter que ser pressionados para liberar esse dinheiro que está empossado, né? Esse dinheiro não foi liberado para fazer caixa para os bancos, enfim, para irrigar a atividade econômica. E é um cenário em que, de preservação de caixa, de evitar tomar decisões abruptas, é um período de sobrevivência, de tentar manter relações, ainda que com clientes que possam ter dificuldade de pagamento, enfim, mas é um motivo é um momento de tentar de preservação, né? Nós estamos ali no meio da tempestade. O Descartes dizia que a pior alternativa é você ficar querendo mudar a rota no meio do caminho, porque aí você não chega a lugar nenhum. Então, às vezes, é melhor seguir um caminho do que ficar tentando todo momento mudar. Então, é importante, assim, também prazos, né? Eu vou ficar 1 mês, 2 meses, vou ficar assim, porque você vai, claro que você faz planejamentos curtos e reavalia, mas prazos ajudam também a gente a se condicionar e ter força para resistir, né? Uhum. Certo. Tem mais um questionamento aqui do Dr. Orlando Silva. Se o senhor acha que depois da crise as pessoas podem querer maior intervenção estatal nas diversas áreas da economia, inclusive direito do consumidor, e se esse seria um risco real? O Brasil teve esse azar, né, de ter tido um excesso de intervenção nos últimos 15 anos que, vejam o tamanho do negócio. O Brasil em 2015, não vou discutir política, só dado. O Brasil em 2015, 2016, ele caiu 13,5%. 13,5%. 2 anos ele caiu 7%. Por que ele caiu? Um dos motivos foi excesso de regulação errada, excesso de intervenção na economia. Só que, e agora com uma pandemia, a previsão é de menos 0,5%, para a gente ter ideia do que foi que o Brasil caiu por excesso de regulação. Mas não devemos nos ater a dogmas. Numa situação como essa, e Keynes escreveu num contexto de crise, é evidente que o Estado tem que interferir, né? Então, me parece que a gente tem que levar em conta o contexto. O contexto exige uma maior atuação estatal. O que vai acontecer depois, eu acho que o brasileiro ainda, em alguma medida, não rompeu certos paradigmas, digamos assim, né, de excesso de intervenção, enfim. É claro que também o Brasil é um país muito grande e tem muita diferença regional, até na forma de
enfim, né, acho que da presença de setores industriais, de iniciativa, enfim, livre iniciativa. Então, acho que é difícil chegar a uma generalização nesse momento. Dizer que o momento agora é de maior intervenção, né? Infelizmente, tínhamos um excesso do qual não conseguimos nos livrar, mas fomos pegos aí no meio e, portanto, o momento agora não é realmente de corrigir os excessos que foram praticados lá atrás, e sim de garantir passarmos aqui essa tempestade. Mas o problema aqui é o viés cognitivo o cérebro humano, ele valoriza da disponibilidade. A memória mais recente é mais forte que a antiga. Então, 2014, 2015 já está no longo prazo. As pessoas vão lembrar do que aconteceu agora e do que foi mais traumático. Então, há sempre esses riscos de viés cognitivos atrapalharem decisões, né? Sim, com certeza. Doutor Luceno, a gente está encerrando aqui os 60 minutos. Se o senhor tiver mais ponderações para fazer, as perguntas já acabaram, mas se o senhor tiver mais ponderações, a gente pode abrir mais uma live. O senhor acha que tem necessidade? Não, eu preciso me deslocar agora para uma outra entrevista. Certo. Então, eu agradeço a atenção de todos aqui presentes e fico à disposição se quiserem debater outro tema de interesse dos advogados de Santa Catarina e outros que eu já vi aqui, que conheço aqui de outros estados, como o Luiz Veloso lá do Espírito Santo. Temos até gente do Espírito Santo, vi aqui o Franco de São Paulo, enfim, fica um abraço aí dos que eu pude verificar. Muito obrigado. O autor aqui que eu mencionei, que nem é de análise econômica do direito, é o Hayek. Friedrich Hayek, Hayek, que falava muito de descentralização, de tomada de decisão em certeza, né? Certo. Muito obrigado, professor, novamente. Foi uma honra para nós contar com a sua participação. Outro autor que eu recomendaria, mas as pessoas têm que ler, né? Porque é o Keynes, né? O Keynes vai cair agora, vai dar o tempo. Eu recomendaria o Keynes. Eu vou só encerrar e começar uma nova, só para não... Recomendo o Hayek e Keynes. São dois que têm que ser lidos agora, tá? Certo. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos.